Ô, Leandro, conta a experiência de trabalhar com o Amorim, o treinador Amorim. Então, rapaz, e aí, o mesmo Marcelo, né, que me levou pro Lambari, me levou pro Oswaldinho, me levou para treinar desse time, porque o time do Amorim era o time da cidade. Então, eles se reuniam, né, e contratavam não, né, pegavam os meninos para jogar, É, né, pegar os melhores da os melhores cidade. da cidade para jogar os campeonatos, daí pela prefeitura. Quem eram os amigos teus na época, os companheiros de time? Você lembra? Eu lembro tudo, lembro todos. Quem que era a turma lá? Então, aí o Marcelo que me levou, né? Eu, Serginho Sarandi, um ala esquerdo maravilhoso, Douglas Mato, filho do Douglas, filho do Dirceu, do saudoso Dirceu. Isso. Tinha o Maristel, goleiro, era O Marcelo Mar não foi para esse time? o Marcelo Mato também foi. Também. Quem mais, gente? Amém. O Parrel foi. Não, o Parrel foi bem depois. Depois, né? Ele é mais novo, né, mais que você. Mais novo. Esses, geração 75, o Amorim, na verdade, ele tinha um desejo de montar um time. Inclusive o Claudinho, ele tinha 7-6, só que ele jogava com nós. Porque ele tinha vontade de montar um time que fosse lá pra frente, sabe? E realmente nosso time foi. Só que nós não conseguimos ser campeão do Jogo de Juventude. Brincadeira. Não conseguimos. E o Claudinho se machucou na época, nós fomos disputar um Jogo de Juventude lá em Ponta Grossa, o Claudinho machucou o braço, daí o Amorim, nós passamos lá pegar ele, nós fomos de carro, inclusive, eu, ele e o Claudinho. E aí ele prometeu pro pai do Claudinho, que hoje já é falecido, que o Claudinho não ia jogar. E levou o Claudinho. Maravilhoso, chegamos lá, fomos pra final, rapaz, um jogo onde nós precisávamos do Claudinho, eu acho. Ele era um cara diferenciado. E infelizmente, cara, nós perdemos no pênalti. Pra Ponta Mas Grossa. o Claudinho chegou a jogar? Não colocou. Ele não colocou. Ele trocava, mas o Amorim não colocava ele. Certo. Porque o Amorim sempre foi uma pessoa muito reta quanto a isso, né? E aí que não fomos campeões e continuamos jogando. Tinha o Paranaense. Tá, e me fala do Amorim, como é que foi essa experiência de ter ele como treinador? Eu vou falar uma coisa pra você assim, depois nós vamos se alongar mais, quando for falar depois de adulto, mas eu vou falar a verdade pra você, nós temos um grupo, né, onde de 7-3 para 7-3, 7-4, 7-5 e 7-6, que treinavam com ele, assim, e que a maioria, né, a maioria fala que realmente porque ele é muito novo. Verdade. Quando ele começou a ser treinador. Muito e ele jovem. jogava muito, cara. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E aí que a gente tem ele como uma referência muito grande. Como um cara que nos auxiliou, nos mostrou o caminho e continua sendo a mesma pessoa, sabe? E a gente se encontra direto em relação, a gente faz alguns jogos. Uma vez por ano a gente estava fazendo um jogo dos amigos do Amorim, né? Que envolve, daí vem muita gente de fora, então a gente faz 2 anos que a gente não fizemos mais. Mas a gente faz justamente para isso, e a gente tem uma amizade onde, que por causa dele, essa amizade foi formada. E temos muitos amigos, o Serginho mesmo de Sarandi, hoje está lá na frente do time de Sarandi Master, o Piolho, que é também treinador, e o Magno, enfim, aí você começa a ampliar o seu ambiente na esfera onde você está posicionado. E ali que nós criamos um grupo muito bom, pessoas jogavam bem, tivemos vários jogadores que saíram e jogaram para algum lugar, mas assim, entre os treinadores infantil, mirim, pré-mirim, eu acho que o Amorim ele é um pouco diferenciado. Sim, agora eu queria que você me falasse assim, porque entra a parte psicológica do Amorim, assim, no trato com os atletas, e tem a questão tática também, né?
Então são esses dois pilares, assim, né, Leandro? Eu vejo no Amorim, né? Porque na verdade ele já era professor, e o cara sendo um professor ele tem que direcionar diferente para as outras pessoas, só que realmente ele é estudioso. Então eu, na verdade, tenho jogadas, até hoje não, ele não joga mais salão, né? Dificilmente joga salão, porque já salão é tudo piso duro e as catracas, os joelhos já não tá mais né, em forma. Mas eu lembro das jogadas até hoje, como você vai lembrar uma jogada que você fez lá em 89? As jogadas que ele dava, ele aplicava a jogada ali, então ele é estudioso para isso. Jogadas ensaiadas. Ensaiadas, entende? Entendi. E movimentações, onde padrão de 4, padrão de 4-1, de 3-1, padrão de 2-2, ele fazendo jogadas. Então, assim, ele, na verdade, na época onde o goleiro não podia sair, então tem várias coisas. Então, você precisava estudar o jogo para você poder ser o treinador. Tá, porque na época que você começou, como é que era bom, o goleiro lá, 3-1, como é que jogava? Porque hoje há uma movimentação que não dá para comprar, porque tem variantes dentro da própria partida. Agora, antes já era meio estática a coisa, jogava 3-1, por exemplo, antes era 2-2 no futebol de salão, depois virou 3-1. E como é que era o sistema de jogo? Quando o Amorim começou a treinar, eu comecei a treinar com o Amorim, começou a ter essa mudança de 2-2 para 3-1. E começou com movimentações. Então o cara atacar e sair, abrir o espaço, sair em diagonal, ou sair em diagonal e quebrar na paralela. Então assim, começou a ter termos táticos ali, como tem no futebol também. Então se o cara hoje é estudioso, o cara vai fazer o que o futebol está mandando hoje. Porque se você não for estudioso, você vai ficar para trás. 2-2, quem jogava 2-2 na época era pouca gente. E outra coisa, jamais eles ganhavam. Por quê? Porque o esquema de jogo era diferente. Porque o Amorim começou a implantar alguma coisa meio diferente. Então, assim, quando você coloca alguma coisa diferente, para você poder fixar ela, você tem que treinar. E repetições. Repetições, porque a repetição, ela vai na sua mente, ela vai futuramente ficar uma coisa normal. Mas no começo, o começo da 15 anos, 16 anos, era o começo mesmo para nós. Porque a gente ficava no Lambari, no Oswaldinho, a gente não treinava esse tanto. A gente não treinava esse tipo de coisa. Treinar jogada, treinar escanteio, treinar falta, a gente não treinava muito isso. Por quê? Porque a gente não tinha tanto conhecimento. Mas eles já tinham conhecimento, muitas vezes não sabia aplicar, pode ser. Pode ser. Mas o Amorim, porque também era o início deles também, né? Era o início deles também. Quando eles começaram com você, o Lambari e o Oswaldino, eles eram garotos também, jovens demais, né? Estavam aprendendo ali, né? Aprendendo também. Então, assim, eles não tinham tanta experiência. O Amorim, como já vem formado como professor, aí já ficou diferente. Também pelo fato dele ter sido jogador também, né? Ele também aprendeu muito na quadra, né? Na quadra. Agora, e tem um detalhe interessante, Leandro, quando você fala sobre isso, e foi tão importante isso para a tua formação como jogador de futsal, que quando você vai para outros times, você já vai com aquela mentalidade, né? Quando um treinador fala algum termo, você fala, não, isso aí eu já sei, isso aí eu já fiz, né? Porque você não está chegando assim de alegre, não está... porque cada técnico tem um jeito, uma característica, né? Como nós estava no começo ali era aprendizado puro, e eu se dei a conta disso, eu era um cara muito esforçado. Mas porém eu não tinha um passe bom. Porém eu tive que aprender a passar. Repetições, eu tinha um chute bom. Então tem a questão de ser ambidestro, né? No salão você tem que aprender a chutar com a direita e com a esquerda. Por isso que eu digo para você, então a gente fazia muito treinos, né? Desde a época do Lambari, já começava esses treinamentos. Diferente um pouco, mas a gente começava já bate o pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, enfim. Tudo é um aprendizado, é uma sequência, né? Quando chegou no Oswaldinho, a mesma coisa. Quando chegou no Amorim, ele já veio com um pensamento diferente, porque ele estudava já. Ele jogava e já estudava. Então ele já tinha disputado alguns campeonatos, como disputou algumas copas no Rio Grande do Sul, onde tinha times grandes
lá que ele já conversava com a pessoa. Então, assim, ele foi aprendendo também. Como ele era jogador, ele quis transmitir como professor, como treinador, porém ele já era professor de educação física. Então. Falando da realidade hoje, eu seria igual, digamos assim, o Felipe Luiz do Flamengo, que foi um baita jogador e foi, durante a carreira de jogador, ele foi aprendendo também as questões táticas, né? Para se tornar um treinador, né? Acho que é bem por aí também. Eu acho, eu sou suspeito de falar porque eu sou flamenguista. E o Amorim também. E o Amorim também. Mas é a aula que o Felipe Luiz dá. Hoje eu olho, quando eu vou olhar o futebol, eu olho primeiro, eu vou assistir o futebol, mas eu olho primeiro como que está o ambiente. Pode reparar que o Felipe Luiz, o que eles fazem, o jogo praticamente inteiro, e as pessoas não saem das posições, não saem do padrão, por quê? Porque eles creem naquilo ali, e que vai dar certo. Então foi isso aí que aconteceu quando eu cheguei no Amorim. Ele fez e achando que ia dar certo, e deu muito certo, nós fomos campeões de algumas coisas, enfim, e o 7-3 também foi, o 7-4 também foi. Tá, agora, Leandro, queria que você me falasse assim do fato de você estar inserido aí nesse aprendizado, e qual que era a sua posição? Assim, se é que dá para falar, porque hoje você tem que jogar em todas as posições, tem que jogar do lado direito, do lado esquerdo, tem que girar. Mas você jogava como? Como é que era o teu estilo? Você jogava... Como é que você era posicionado na quadra? Eu, na verdade, eu comecei com o Lambari de ala. Comecei com... Aí fui pro Oswaldinho de ala. Quando eu cheguei no Amorim, de ala também. Mas ele começou a fazer algumas adaptações. Ele viu o estilo, ele viu o tamanho, ele começou a fazer algumas adaptações. Como tinha vários fixos, né? Ele começou, de vez em quando eu estava de pivô, de vez em quando eu estava de fixo. Ele começou a me usar nas posições. Ele começou a me usar, porém não era... Eu acho muito engraçado o negócio do Felipe Luiz, justamente por isso. Porque quando ele não tem um cara na posição, ele coloca outro. Porém, ele já treinou aquele cara em algum lugar, não já treinou? Então, com o treino, você também aprende algumas coisas. Eu ia para back, ou ia para pivô, ou ia para fixo, enfim. Por quê? Porque existia já o começo dessa transição que eu falei para você de movimentações, né? E foi aí que eu fui aprendendo a jogar algumas coisas, mas me adaptei mais no fixo. No fixo. Até pela tua altura, né? Porque tem um amigo que fala assim, para jogar futsal hoje tem que ter 1,5 m, porque dá para correr bastante. E você não, você tem 1,80 m. 1,80 m. Então fica. Você ia bem de fixo ali, né? Sim, sim. Por exemplo, o Marcelo, que me levou, ele era fixo. Fixo também. Também. O Marcelo Mar, que para mim foi um dos melhores jogadores que teve na época, ele era fixo também. Você entende? Aí o Leandro tinha que se arrumar de E o Moneiro colocava, sabe? E vou falar a verdade para você, assim, foi muito gratificante lembrar dessa época, porque não é sempre que você está conversando sobre isso, sabe? Agora, e no futebol de campo? No futebol, não pode falar futebol de campo, tem um amigo, o Aldir Mertz, fala, é futebol, não pode falar futebol de campo. No futebol, qual que era a posição sua? Então, aí que na época é tudo uma evolução, né? Eu jogava no time do Oswaldinho, que ele me colocava. Mais marcador, mas o que ele me colocava? Porque, na verdade, nós tínhamos um jogador craque, que era, por exemplo, Claudinho. Tinha tinha o Maurício, Bombinha, que os caras sabiam jogar. O Valmirzinho, que é lá hoje de Marialva. Eles sabiam mais jogar. Então, assim, não que eles eram melhores, mas eles sabiam mais jogar no meio, para frente. E eu era um pouco mais marcador. Então, assim, eu já fui até no futebol de campo, já fui vindo um pouquinho para trás, sabe? Meio zagueiro, líbero ali, volante. Eu era mais... Então, eu era mais um meia, tipo 8 ali, sabe? Tá. Mais um 8 ali. Chegava na área também. De vez em quando. Entendi. Nem sempre, né?
Então, assim, foi uma transição que foi muito importante, que você começa a entender o porquê que você fez aquilo, o porquê que você vai fazer aquilo. Mas o foco mesmo era o futsal, né? O foco meu era futsal mesmo. Então, por isso foi que daí que, como você uniu futsal e futebol de campo, aí futuramente nós vamos conversar e eu vou falar sobre isso.